de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tenham a bondade de sentar-se um instante. Caros irmãos, mais uma vez eu quero acolher a cada um de vocês neste nosso momento de oração. E a você que reza conosco também aqui neste canal do YouTube, seja sempre muito bem-vindo. Vamos meditar juntos esta palavra que vem como alimento para cada um de nós. E no dia de hoje, a partir do Evangelho de Mateus, nós temos algo muito importante para aprender com Jesus. O Evangelho começa a dizer-nos algo muito especial. Jesus que despede os seus, fica para a oração sozinho, despedindo também aquela multidão, mas não fica parado naquele monte. Jesus também coloca-se a caminho, também vai em busca de fazer a travessia para o outro lado do lago, como os apóstolos já tinham feito ou estavam a caminho. Isso mostra um Jesus que é itinerante, um Deus que não está parado, mostra a missionariedade a qual ele convida também a cada um de nós. Não podemos estar parados no mesmo lugar, precisamos evangelizar sempre, ir onde Jesus mandar a cada um de nós, porque ele mesmo não ficou estático. Queria propagar o reino dos céus, queria levar este reino de Deus para todos os povos. Por isso Jesus também vai ao encontro dos seus apóstolos, não fica lá parado no monte, faz a sua oração, renova-se, mas também vai em missão. É o Cristo que mostra sempre esta essência de uma igreja missionária. Um convite a cada um de nós estarmos atentos a esse espírito missionário que Jesus nos ensina, não apenas com palavras, mas com gestos importantes. E Jesus vai então ao encontro dos seus, que naturalmente sentem medo. Nós imaginamos, conseguimos nos colocar naquela barca e vemos Jesus que se aproxima, alguém que vem caminhando sobre as águas. Ora, não é comum que alguém caminhe sobre as águas. Então, o medo, a insegurança era notório. Mas antes mesmo de Jesus se aproximar da barca, o evangelista faz questão de dizer algo importantíssimo. Para aqueles que estão na barca nesse instante, o vento é contrário. Por que o vento é contrário? Porque eles estão sozinhos. Porque Jesus ainda não se achegou. Eles estão remando sozinhos.
E para todo aquele que pretende caminhar sozinho, aquele que pretende remar sozinho no mar desta vida, o vento será contrário. Precisamos ter sempre a presença do nosso Deus. É necessário, é fundamental a presença de Jesus, que nos dá o norte, que acalma os ventos, as tempestades de nossa vida. Por isso eles estão com dificuldades para continuar esta travessia. Mas Jesus vem ao encontro, vem para cada um deles. Num primeiro momento é o medo que toma conta, porque estão espantados. No entanto, Pedro sempre tem uma personalidade muito forte, é líder de comunidade. Pedro sai à frente dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro também, caminhando sobre as águas. Então ele não se espanta quando Jesus diz: vem, venha Pedro, venha até mim. É o convite de Jesus para todos nós. Ele continua a dizer para nós: venha, venha ao meu encontro, não tenhas medo. Mas Pedro, ali também, titubeia na sua fé, e quando sente o vento, quando sente aquelas águas, começa a afundar. Mas, no entanto, ele nos dá, sim, uma lição importante, mesmo naquele seu momento de fragilidade, quando grita dizendo: Senhor, salvai-me. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de tristeza, a quem vamos acorrer? A Jesus. Não podemos ter medo de ainda nos dias de hoje gritarmos também: Senhor, salvai-me. Olhai por mim, estou aqui, preciso da tua ajuda, preciso da tua mão, porque Jesus estende a mão. É uma mão de suporte, de firmeza, de segurança para aquele que está num momento difícil. É um suporte que se traduz em vida. É Jesus que estende a mão oferecendo a vida a Pedro, porque é a única segurança de Pedro naquele instante. É a única segurança e suficiente segurança. A mão de Jesus. Por isso, meus queridos, não podemos nunca ter medo de clamar: Senhor, salvai-me. Porque este amparo, este conforto, esta segurança, Jesus sempre está disposto a nos oferecer. Ele continua a estender a sua mão para cada um de nós. Cada vez que nos encontramos para a Santa Eucaristia, é Jesus dizendo: vem, e está com a mão estendida para nós, para ser o nosso porto seguro. Por isso a Eucaristia é sempre para nós esta fonte de vida, e aqui nós encontramos. Hoje, então, nesse momento, se traduz aquela experiência de Pedro. Com todos os nossos medos, as nossas inseguranças, nós ouvimos um Cristo que nos disse: vem, e aqui estamos. E estamos para tocá-lo, para nos colocar na sua presença, para fortalecer nossa alma para a caminhada do dia a dia. É a mesma experiência de Pedro, que continuamos a fazer. E tão bonito quando o evangelista toma nota dizendo que Jesus adentra o barco e o mar fica sereno. Quando nós deixamos Jesus fazer parte da nossa vida, quando nós chamamos Jesus para subir o nosso barco, as tribulações desaparecem. Porque é Ele o Senhor da vida. É Ele que tem poder de acalmar os mares, as águas revoltas. E por que não dizer que é Ele quem tem este poder também de acalmar o nosso coração, que muitas vezes sofre com tantas dores, tantos medos, inseguranças, tantas incertezas. Somente Jesus, Ele, o príncipe da paz, Ele sim, traz serenidade ao nosso coração. Então, meus irmãos, nesta nossa noite de oração, lembremos-nos do testemunho que nos fica de tudo aquilo que nós vimos. Tão bonito esta passagem, uma página da Escritura que nos enche de alegria e esperança em caminharmos com Jesus. Mas eu quero finalizar com a mensagem que deve permanecer em nossos corações. Aqueles homens que estavam na barca, quando presenciaram todo este acontecimento, uma certeza eles tiveram: Senhor, Tu és o Filho do Deus vivo. Sim, esta certeza adentrou o coração daqueles homens, adentrou o coração daquela comunidade, assim como deve adentrar o coração de cada um de nós e de toda esta nossa comunidade aqui reunida. A certeza de que Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que vem ao nosso encontro.
Nunca esqueçamos disso. Então, meus irmãos, nesta noite de oração, a partir da história, da vida, daquilo que Pedro também nos ensina com esta passagem, a qual muitas vezes, em brincadeira, nós dizemos: ah, mas Pedro fracassou. E se fosse eu lá? Não teria fracassado? Se fosse eu, não teria demonstrado a minha humanidade frágil? Pedro demonstrou. Mas diante da humanidade frágil se sobressai a graça, a presença de Jesus, aquela mão forte estendida ao encontro. Jesus é o Filho de Deus e Ele sempre estende a sua mão para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.